Boa noite, sejam bem-vindos. Com um pouco de atraso, como vocês souberam, né? Infelizmente tivemos alguns momentos, né? A gente ficou sem luz no Hub, mas estamos aqui para dar continuidade a tudo isso que tem acontecido durante esses dias. Então vocês já iniciaram com o pastor Anderson falando com vocês sobre o evento proibido. O Rômulo veio falando com vocês sobre o homem e, pelo que eu vi na rede social, fervilhou, né? Entrou em alvoroço com aquilo que o nosso irmão trouxe ao coração de vocês. E eu tenho certeza que não será diferente, né? Nós estamos fazendo essa construção com vocês para levar vocês mesmo a uma subida, levar vocês a um lugar de compreensão desse tema. A sexualidade, a pornografia, tudo isso. Nós estamos fazendo essa inflexionando vocês para que a gente tente entender um pouco além daquilo que vem para dentro de nós, mas sem que tenha uma estrutura real, sem que saia de nós para fora, mas em vez dessa absorção que nós temos vivido. Nós temos mais aprendido de fora do que com aquilo que realmente é essencial e nutritivo diante dessa realidade. Por isso que essa nossa construção, ela não visa somente lidar com a pessoa que tem problema na área da sexualidade em si, ou um problema com a pornografia. Mas aqui nós queremos fazer com que indiferentes pessoas, seja no ministério, seja líderes de ministério, sejam pastores, sejam terapeutas, sejam psicólogos, que lidam com essa questão, mas eles estão olhando para essa perspectiva numa interpretação da realidade mais humanista. O que nós queremos fazer é mostrar que da palavra de Deus para fora nós conseguimos fazer o encaixe melhor do ser humano. A partir daquilo que Deus ordenou, daquilo que Deus decidiu, como Ele decidiu criar o homem, nós temos melhores respostas para chegar ao nosso Deus Criador. E aqui normalmente quando eu estou numa conversa ou eu estou em um debate, em algum momento específico, lidando com essa área múltipla dos saberes, e quando Deus entra nessa área, quando as pessoas começam a falar de espiritualidade também, nós precisamos fazer atenção em que tipo de espiritualidade vem sendo ensinada, que tipo de espiritualidade vem sendo explicada, qual é a forma de se entender o Deus Criador, porque genericamente Deus é um nome como qualquer outro nome. Se você usar ele na forma minúscula ou se você quiser usar o Deus como... Esses dias eu estava na internet, passando no Instagram, e uma amiga colocou uma postagem sobre o Deus que Spinoza acreditava, um ateu, né? Então Spinoza vai discorrendo sobre esse Deus, e esse Deus nada mais era do que o próprio ego humano sendo inflado por um nome que se dizia ser Deus. E eu olhei para aquilo ali e fiquei bem, em partes apreensivo, né? Poderia ter ido ali, feito um comentário, mas eu decidi não fazer isso porque eu acredito que é um tempo necessário. Mas é essa demonstração desse Deus sem forma, desse Deus sem característica, desse Deus sem personalidade, desse Deus sem atributo que vem sendo apresentado. E dentro do debate, muitas das vezes vem tirar de nós a certeza de que cremos. Em quem você crê, a quem é o Deus da sua vida. Então, nas diversas áreas aqui, né, de profissionais e tal, e pessoas que desejam encabeçar uma luta contra essa maldade, né, que tem sido usada de forma tão estratégica nos nossos tempos. Quando eu falo nossos tempos, é óbvio que eu estou fazendo uma análise um pouco mais reducionista, porque não é o nosso tempo. Quando nós estamos lidando na área da sexualidade, nós estamos falando de muitíssimos anos. Quando nós estamos falando de pornografia, então nós estamos falando de beirando quase 100 anos. Nós estamos falando de bastante tempo, mas quando eu digo no nosso tempo é porque é óbvio que a gente tem o advento da internet e aqui a gente consegue fazer
um esquadrinhamento um pouco mais específico ao nosso tempo, que trouxe tantas ilusões, que trouxe tanta matéria visual para nós em tanta quantidade, numa larga escala e em muitas horas, que eu acredito que é um grande nocivo problema da atualidade, né? E nós precisamos relembrar todos esses benefícios que nós temos tido durante esse tempo com as lives. Então você se identificou com o pastor Anderson, mas hoje eu quero que você se identifique também, você se identificou com o Rômulo, eu quero que você se identifique então nessa noite comigo para fazermos a reflexão sobre essa tatuagem que é a pornografia, a tatuagem da mente, esse primeiro contato inesquecível, essas imagens sexuais que vêm à nossa mente e parece que constantemente, né, as pessoas perguntam o que eu vou fazer com essas imagens que vêm na minha mente, o que fazer com essas impressões que ficaram marcadas no meu cérebro. E é diante disso que nós vamos interagir, o que fazer diante dessa realidade, uma vez que você já conhece essa realidade há muitíssimos anos. E lidando na área da pornografia especificamente, eu sei o quanto de pessoas que estão lidando com esse desafio, com esse processo há muitos anos. E eu quero começar com uma palavra de esperança para o seu coração. Que mesmo diante dos dias mais tenebrosos, diante da pornografia, da intensidade, da quantidade, da larga escala que talvez isso possa tomar você em determinados momentos, eu quero dizer para você uma coisa do mais profundo do meu coração. Não desista, porque a única forma que nós temos de vencer é nos aproximarmos do nosso Senhor. E se você desistir, você perdeu a oportunidade de conseguir vencer. No momento que você se entrega e essa situação tira da gente a força, tira da gente a capacidade e a vontade, o desejo, ou até mesmo ouvir falar de Deus, porque parece mais que nós estamos ouvindo Deus só numa forma de metas, cumprimentos e leis, e aí a gente fica meio que alvoroçado, né? A obediência a Deus é o princípio da sabedoria. Isso é um fato, nós entendemos que para ser sábio precisamos desse princípio. Mas, no entanto, eu quero que você entenda, eu quero que você compreenda que mesmo diante das mais densas trevas, o Senhor estará conosco e você não pode não acreditar nessa realidade. Deus estará conosco, nós não podemos minimamente deixar de pensar nisso, né? Talvez você não me conheça, é a primeira vez que você me vê e eu falo, né? Eu tenho o costume de falar bastante e eu já vou direto em alguns pontos, mas é prazer, eu sou o Robert Diego, como as pessoas me conhecem, faço parte da Igreja Vivo por Ti e é um prazer poder levar você dentro desse tema que é algo tão específico. Porque quando eu penso ele, eu vou pensando em anos na infância, em momentos que marcaram a minha e a sua vida, e a gente precisa então entender sobre essa realidade. E vocês terão muitíssimas outras lives, vocês ouvirão tantas outras coisas, nós iremos ter vários assuntos aqui para edificação do coração de vocês, e eu tenho certeza que diante de toda essa realidade, nós comprovaremos que pessoas não serão mais os mesmos. E aqui nesse momento você tem o seu coração inteiramente aberto. Tira a distração. Um dos problemas centrais da pornografia é a concentração. Porque para você se concentrar em uma coisa única é difícil, porque você está sempre em busca de muitos movimentos. Uma coisa só, você tira a sua concentração. Ainda mais nos dias que nós temos vivido de TikTok, onde 15 segundos é o que as pessoas conseguem resistir. Então, diante desse desafio, é um desafio, você está nesse desafio. Não sinta-se só, eu estou no desafio com você.
Eu faço parte disso com você. A sua luta é a minha luta. A sua dor é a minha dor. O seu desespero desespera em mim, porque eu sou tão pecador quanto você. Tenho tantas lutas e tantas questões a trabalhar dentro de mim como você. Talvez temos áreas distintas, mas eu tenho uma certeza absoluta. O Salvador é o mesmo, indiferentemente da área que nós estejamos lidando. Temos ainda a continuação na segunda-feira. Eu vou falar com vocês sobre a imoralidade sexual, homossexualidade. Também nós vamos ter na terça-feira, o Rômulo também irá falar com vocês porque você não consegue vencer, então. A gente tem a Vivi chegando para falar com as mulheres na quarta-feira e o pastor Anderson com a Vivi também irão falar na quinta-feira às 20 horas, sempre nesse horário, para que até a gente se prepare, todos nós, para o encontro que nós teremos, que é a nossa imersão por fim, que é esse evento proibido, que é o fim da escravidão, onde todos nós estaremos juntos, que será um momento imperdível, que os cristãos que se conformaram com essa escravidão vão poder, de uma vez por todas, destruir esses alicerces, para que possa, de uma vez, num ponto final, colocar um fim mesmo nessa impureza sexual. E é uma restauração que não acontece só a você. É uma restauração que acontece em você, na sua família, nos seus amigos, no seu trabalho. É uma restauração tão geral, é uma restauração tão benéfica que eu acredito que você não pode ficar fora. E eu aqui não estou pedindo, né? Eu estou convocando você como um embaixador, né? Antes da gente entrar, antes de eu entrar aqui, eu sentei. O dia bastante agitado, nós sentamos ali em oração e a minha vocação é ser um ministro do Evangelho, pregar o Evangelho para que as pessoas encontrem a resposta para o sentido da sua existência, para os seus problemas no lugar correto. E quando eu olho para tudo isso que nós estamos nos propondo fazer, tantas horas juntos para oferecer a vocês, é o mínimo que você pode fazer, não ficar de fora e participar, porque isso envolve tantas pessoas, mas envolve também a espiritualidade e a vida, a eternidade. Por isso eu digo para você, não fique fora disso, que será benéfico de todas as formas e você conseguirá provar isso de um jeito bem substancioso. Enfim, me apresentei para vocês um pouco sobre como vai acontecer. Vocês ainda vão ter mais coisas no decorrer, mas eu quero já começar com vocês fazendo uma interpretação das Escrituras no livro de Mateus 6, versículo 22 e versículo 23 diz assim: Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. É um texto bastante conhecido, nós temos algumas formas de interpretá-lo. Logo na sequência aqui, Jesus está no Sermão do Monte, está discorrendo sobre vários assuntos e ele chega num ponto crucial, que é o ponto dos olhos. O que é os olhos, né? E nós poderíamos enxergar os olhos como um órgão do nosso corpo, que ele tem essa capacidade de fazer com que a gente enxergue as coisas, ele traz para a existência as coisas para a gente. Então a gente pode enxergar o copo, sabe que é um copo, a gente tem essa habilidade, a gente enxerga o celular, mas quando a gente pensa num sentido espiritual aqui, a gente precisa entender que os olhos aqui na palavra de Deus não é só esse olho físico, mas ele também é a mente. Essa mente que é capaz de se abrir para um lugar que é um lugar interior, para uma outra realidade, para um mundo que parece que é paralelo ao mundo que a gente vive, que talvez que é o mundo imaterial, o mundo do invisível, onde as coisas não são tão palpáveis, mas são reais.
aonde a gente não consegue ter essa certeza, a gente não consegue ver, mas está aí. E aqui um exemplo simples, mas bem trágico, é o pecado. A gente não vê ele, mas ele está aí. A gente sabe que ele existe, mas a gente só se dá conta da gravidade do peso que ele é, esse pecado, essa espiritualidade, né? Essa má espiritualidade, quando a consequência se apresenta, quando ela se avitina, né? Ela chega mais próxima da gente, quando ela vai mostrando a finitude pra gente. Não tem lugar mais reflexivo do que o luto. Porque no luto você enxerga que ali é uma dor tão dolorosa, é uma distância tão profunda de quem a gente ama, que isso só pode ser uma consequência clara do pecado. E esse pecado tem essa gravidade. Quando nós estamos pensando então nessa abertura de mente, nós precisamos entender que para que haja essa abertura precisa haver também maturidade, que é o que não acontece normalmente. Porque os olhos vão se abrindo em momentos onde o nosso cérebro, o nosso corpo e a nossa espiritualidade não estão prontas para determinadas ações e determinados assuntos. Eu sou um observador, né? Cada pessoa tem uma forma de interagir com o mundo e eu gosto de fazer observações de todas as coisas nos lugares que eu tô e essas observações me trazem muitas reflexões. Eu estava no condomínio, passei, né, entre os adolescentes, tinham vários deles brincando, várias crianças brincando, e naquele momento que eu passei, eu com 35 anos, eles ali beirando 7 anos, 8 anos, 12 anos, 14 anos, todos brincando junto, e na grande parte sempre um pouco mais dos meninos. Na hora que eu passei, eu tive uma observação e eu já sambado na vida, já experimentado, já depois de ter feito tantas coisas, depois de ter feito um percurso muito longo, depois de ter vivido tantos anos longe da presença de Deus e feito tudo aquilo que o meu coração desejou e almejou tal. Quando eu passei, a primeira observação que eu fiz foi o intuito das trevas, né, do mundo espiritual, é fazer com que os olhos dessas crianças se abram. Então o intuito é que nessas brincadeiras, naqueles momentos, haja uma marca, haja uma marca definitiva na vida dessas crianças, porque há uma abertura num momento que não é para se abrir. Há uma exposição no momento que eles não têm estrutura para essa exposição. O que a gente chamaria que a mente deles seriam destapada no momento não propício, que isso acontece na maior parte das pessoas. Então pensar na tatuagem, na pornografia como a tatuagem da mente, é pensar que é uma marca que deveria, né, poderia hoje a gente olhar e pensar que é uma marca para sempre. Ainda que a gente cubra, ela está ali. Ainda que a gente faça um laser, a marca ainda vai ficar porque fica uma cicatriz ali. É algo que a gente não consegue facilmente se desligar. E isso tem muito a ver com a abertura dos nossos olhos, tem muito a ver com a pornografia. Uma vez que os nossos olhos se abrem, então automaticamente a gente vai entrar num outro lugar, a gente vai entrar numa outra observação, a gente vai entrar literalmente numa outra vida. E aqui, dependendo da predisposição existencial de cada pessoa, algumas pessoas vão ter uma intensidade maior, outras pessoas uma intensidade menor. Mas parece que, olhando a grosso modo, é só algo natural, como muitas pessoas diriam. É natural, faz parte do desenvolvimento, o corpo precisa de tudo isso para que isso aconteça. Mas eu particularmente faço uma crítica a isso, porque eu não acredito que seja essa naturalidade como as pessoas colocam. Porque para que a gente entenda um mecanismo funcional, químico e elétrico do nosso cérebro, principalmente químico, na questão dos hormônios, na questão da liberação de serotonina, dopamina, de todas essas coisas que vão produzindo prazer em nós,
a partir da questão da sexualidade, há um recorte necessário que é a pureza dos olhos. Porque até mesmo no matrimônio, quando há essa pureza que vai ao matrimônio, o seu olhar para sua esposa, o seu olhar para o seu esposo, não é um olhar de devorar. Eu não estou buscando olhar o corpo da minha esposa ou do meu esposo naquele momento, numa sensação de que eu quero comê-lo, de que eu quero ter parte dele, que eu quero invadi-lo, que eu quero, como eu escrevi um artigo esses dias dizendo, não que eu queira ser um vampiro e sugar a energia dessa pessoa, a sua vitalidade para mim. Ao contrário, há uma pureza, há uma doçura, há um encanto, há uma magia, né? Há alguma coisa que transcende tudo isso aqui. É alguma coisa que faz com que haja no olhar uma pureza, um toque que é a mesma pureza de que você deve ter ao casar com a sua esposa a idade da sua juventude, que é a mesma pureza que você vai olhar para a sua esposa depois de 60 anos de casado. Porque essa pureza nos olhos, ela tem a ver com toda uma realidade, com toda uma forma de você enxergar a vida e enxergar as perspectivas espirituais e existenciais suas, e não como a forma como a pornografia demonstra. Porque na pornografia é um pedaço de carne exposto ali para que você, naqueles momentos, tenha os seus momentos de sei lá o que, né? Pode chamar de prazer, pode chamar de alívio, pode chamar do que você desejar chamar. Eu estava assistindo a live do pastor Anderson, né? Estava dentro do estúdio enquanto ele estava fazendo, e o pastor Anderson fazendo a crítica da idiotice que é o nudes, né? E eu refletindo, fazendo a observação enquanto ele falava isso, mas eu tenho uma outra ideia de pensar nesse nudes, porque o que as pessoas estão buscando no nudes é aprovação. O que as pessoas estão buscando ali é, mesmo diante da insignificância do seu corpo ou da insignificância do que a gente poderia chamar de ideal, padrão ou belo, diante de toda essa realidade, não importa tudo isso, porque nesse mundaréu de coisas sempre vai encontrar alguém que vai querer, desejar ou vai fazer um elogio que você tanto busca. Então o nudes é esse lugar onde você tenta manipular as coisas para que você se sinta melhor, se sinta mais forte, mais homem, ou mais mulher, mais desejada, mais querida, mas isso não passa de uma ilusão de alguém que não conseguiu fazer uma introspecção e enxergar, né, o porquê de toda essa realidade. Por que eu preciso disso? Seria, né, ou para que eu preciso disso? Para que eu busco que o outro me aprecie por meros segundos quando ele não tem a capacidade de me apreciar pela vida? Por que eu aceito minutos vazios quando na realidade o que eu queria era um coração cheio? E isso precisa ser reflexões que brotem em nosso viver todo o tempo. Isso precisa ser algo marcante em nossas vidas, porque caso contrário, a gente vive simplesmente como sobreviventes. A gente vive a vida sem problematizar quem somos. E a pornografia, ela vem só aliviar toda essa realidade. Então você não está se preocupando com a vida, você não está se preocupando com o pensamento, você não se preocupa com o futuro, você não está se preocupando com a família, você não se preocupa com ninguém porque você encontrou esse lugar onde você consegue anestesiar toda a realidade, anestesia o seu coração, anestesia o seu cérebro, para que você consiga fazer de conta que tanto faz, tanto fez, como se você não tivesse sensações diante de toda essa realidade. O que é um problema, porque quando nós chegamos nesse ponto, nós estamos entrando num colapso, né? Nós estamos entrando nessa UTI. Mas então, para a gente conseguir reverter esse quadro que é ilusório, nós precisamos de realidade. É o que nós estamos fazendo aqui, é o que estamos propondo a você. Eu quero propor a você realidade. Somos reais. Você está aí
na sua casa, no seu escritório, enfim, aonde você estiver. Eu estou aqui estou na casa do meu amigo, com os meus amigos aqui, com a vida acontecendo, vida real. É vida que transborda, né? E eu poderia fazer um traçado histórico com você aqui sobre a pornografia e mostrar como ela é um controle político acontecendo para que você perca a resistência, como eu estava dizendo aqui, né? Essa anestesia que acontece na mente, no seu coração, como tudo isso é propício para que a gente viva a realidade de sociedade que nós temos, aonde a gente vê que quando a mulher se liberou para viver de forma dissoluta, né? Para viver toda essa realidade também, depois da Revolução Feminina, quando elas se colocaram agora no mercado de pé de igualdade, a única coisa que ela fez foi criar protótipos de homens sem características alguma, que se sente supervalorizado quando ele se sente melhor consigo mesmo, dominando ou sendo dominado ou tendo seu apetite insaciável, ao menos por alguns segundos, saciado. É um fim trágico, porque a gente pensa que o fim trágico é a morte, é um hospital, é uma doença que também, claro, obviamente faz parte de um fim trágico, mas particularmente para mim um fim trágico é quando você para de enxergar você mesmo. Um fim trágico é quando você mente para você mesmo. Um fim trágico é quando você se engana. Um fim trágico quando você é o algoz da sua existência. Um fim trágico para mim é quando você já não quer mais lutar contra o seu pior inimigo, que é você. Um fim trágico é viver uma vida de ilusão, acreditando que vai viver num paraíso de realidade. Um fim trágico para mim é você ser consumido porque você não tem vontade de pensar, você ser consumido porque você não tem vontade de lutar, você não tem vontade de enfrentar. E não é simples, né? Nós entendemos, mas há uma disposição ao nosso coração. Quem dera, né? Oxalá fosse, quem dera que nos meus momentos de adolescência eu pudesse estar ouvindo o que vocês ouvem hoje. Nós temos mergulhado em tantos lugares, em tantos saberes, para poder alinhar isso, para trazer ao seu coração algo que faça com que a sua história mude, mas há tantos anos atrás isso não era tratado, e não é tratado até hoje. Na live do pastor Anderson ficou evidente, né, o evento proibido, sobre como que as igrejas não abordam esses assuntos. Eu sou um pouco mais radical, o pastor fala que não aborda, né, essas questões de pornografia e tal. Eu acredito que eu sou um pouco mais radical, porque eu acho que existe muita podridão escondida mesmo, camuflada, e eu chuto mesmo algumas vezes o pau da barraca, né? Eu escrotizo com algumas teses que alguns meus amigos pedem moderação. Mas o homem, ele tem essa capacidade de se esconder, porque ele quer criar um postiço para poder enfrentar o desespero existencial dele. Mas a melhor forma de enfrentar o seu desespero é você se olhar no espelho e ver o que você quer para você, quem você é, qual é a realidade que você deseja, não só para a sua vida aqui, né? E não só para você, mas que nível evolutivo você tem, pessoal, que nível de evolução você quer chegar aqui, ou você só quer ser mais um Zé Ninguém, ou mais uma pessoa no meio da multidão, sem significado, sem alteração alguma na vida de pessoas, sem fazer história, não estou pedindo para você ser um top, né? Não estou pedindo para você ser um dos poucos homens que pisarão na terra numa mentalidade completamente divina. Quem dera fosse, né? Quem dera eu vivesse essa realidade. Mas o que eu desejaria é que nas camadas da personalidade, como algumas pessoas dizem,
a gente pudesse sair da mediocridade, do lugar 4, que é no lugar da infância, no lugar da dor, no lugar da marca, no lugar aonde os nossos olhos foram abertos uma vez e a partir dali a gente nunca mais fechou aquela porta. A partir dali a gente continuou nessa replicagem dessa realidade. A gente não encerra o ciclo que começou muitas das vezes lá na infância. E eu tive uma sacada em Deus tão profunda no meu viver, um marco tão crucial, que quando veio eu em reflexão, em observação, e veio na minha mente a frase que eu só tinha nascido para o sexo, que eu só era uma pessoa pronta, uma pessoa capaz, que a única coisa que tinha para mim era o sexo. Quando eu olhei para essa realidade e eu vi que o sexo na minha infância começou dos 7 anos e eu fui varando vida, 27, 28 anos, varando a minha existência, sempre girando em torno dessa realidade, eu coloquei os 2 pés no chão, coloquei a mente centralizada, coloquei o coração blindado e falei, não. Essa não é uma realidade para minha vida. Eu não nasci só para essa miséria. Eu nasci para muito mais. Eu viverei intensamente tantas outras coisas, porque eu não vou lutar na força do meu braço. A minha luta é na força do meu Deus, o meu Senhor, o Senhor dos exércitos. Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós confiamos no nosso Deus, o Senhor dos exércitos. A força vem dele para que eu consiga olhar para dentro de mim. Isso é uma ação divina fazendo com que eu olhe dentro de mim e diga, eu não nasci só para essa realidade. Eu não quero viver na mesmice. Eu não quero ser medíocre, eu não quero viver como todas as outras pessoas, eu não quero ser réplica de ninguém, mas eu quero deixar impresso em vidas que há possibilidade de vencermos, que há possibilidade da gente refazer e mudar essa marca que fica impressa nas nossas mentes. Há possibilidade para que isso aconteça, há possibilidade para que a gente viva essa realidade, há possibilidade para que a gente consiga desfrutar disso, há possibilidade para que você deixe de viver o que você viveu até aqui. Há essa clareza chegando a você, mas como o Rômulo seguramente abordou, não lute com as suas forças. Porque as nossas forças, elas são incapazes, elas limitam a gente de chegar num lugar de fazer essa inflexão de realidade, essa mudança, esse 180 graus que é necessário, aqui até mesmo quando você é convertido, porque há essa necessidade da guerra, porque quando não há mais a arte de lutar a guerra, quer dizer que você cedeu, você se entregou, você se levou a se autossabotar. Então você não confia mais em você. Pornografia, ela tem muito a ver com a baixa autoestima das pessoas. Ali você cria, né, se for na pornografia, se for num site de encontro, se for num aplicativo de encontro, você cria um pseudônimo ali, você cria um nome, você cria um personagem, você coloca um pouco para fora aquilo que você não consegue colocar em outros lugares, e aí você vai trazendo essa força para uma ilusão, para alguém que não existe, para alguém que você não pode sair ali na rua e dizer, esse sou eu, que não consegue mesclar com a sua realidade, que não consegue mesclar com a sua espiritualidade, não consegue mesclar com o seu viver. Não é você. Isso não é você. Se esse não é você, por que não se encarar verdadeiramente? E eu tô aqui, claro que na segunda-feira eu vou entrar nesses pontos mais específicos, mas quem me conhece sabe que eu vivi na transexualidade como uma mulher transexual e como enxergar essa realidade de duas pessoas num ser foi algo real para mim. E quando eu fiz esse descolamento das duas realidades, que o Robert entrou em mim, que eu vi quem eu sou, que Deus me disse quem eu era, que eu entendo então como todas as coisas aconteceram, como Deus criou, por que o mundo está como está, qual é a solução, qual foi a solução para o meu problema e qual é o final desse percurso.
Quando eu entendi todas essas coisas, então valeu a pena eu parar de ser um fantoche vivendo a vida. E aí eu quis ser um protagonista da minha realidade. Eu quis investir, eu quis saber, eu quis conhecer, eu quis entrar, eu quis aprofundar, eu queria mais. A minha oração de conversão, irmãos, a minha oração de conversão foi eu colocando a mão na minha cabeça e falando para Deus: Deus, devolve a minha memória, devolve a minha mente, devolve o meu conhecimento. Deus, coloca a mão em mim e faça com que a minha mente se transforme. Queridos, se a tatuagem, a pornografia é uma tatuagem na mente, a nossa oração precisa ser por uma renovação de mente. E eu fiz isso automático, o Espírito Santo impulsionando, o Espírito Santo conduzindo orações que eu não saberia o que fazer. Mas quando ele me conduz, eu coloco a mão, as coisas vão se alinhando, vão tomando forma. Agora aquele garoto analfabeto começa a querer pegar os livros e a entender, vai tendo mais clareza. E eu estou falando analfabeto mesmo, não analfabeto de não saber ler e escrever, mas eu digo analfabeto de não saber interpretar um texto, de compreender uma realidade. Eu não conseguia, mas ali agora, com os passos, isso foi acontecendo. Eu fui entrando numa alteração de mente, de realidade, de vida, de vontades, de desejos, de perspectiva, de futuro, de sonhos, de conquista, de ministério, de história, de pessoas. E tudo isso foi virando algo automático que fez com que eu criasse uma robustura, fez com que eu criasse, uma capacidade real de enfrentar a mim mesmo. Uma capacidade real de me enfrentar. Porque agora eu tenho a possibilidade de olhar e dizer quem eu sou a partir de uma perspectiva do novo nascimento. Eu tenho a capacidade de olhar quem eu fui a partir da morte existencial. E eu tenho a capacidade hoje de entender o que eu não quero ser. Eu tenho a capacidade hoje de entender o que não vale a pena mais fazer. O que não vale a pena mais replicar. Estar na cama, dormir com um. Eu não sei quantas pessoas você já teve relação sexual na sua vida, mas eu tive para perder o cálculo. Eu perdi o cálculo, não tem como contar, porque deve passar aqui quase de uma pequena cidade do interior de algum lugar. Mas isso é só para mostrar para você que essa busca constante de aceitação, aprovação e de querer receber alguma coisa que está faltando, ainda mais esse povo que hoje vive essa emotividade tão estridente, quer de todo jeito encontrar lugares para saciar suas emoções, e acaba encontrando saciedade num lugar onde é só momentâneo. Acaba encontrando nesse lugar, né, coisas que são simplesmente passageiras e fúteis, né? Passageira e fútil. Quando eu vou fazendo essas reflexões a mim, eu vou dizendo: Senhor, não há sentido, né? Eu digo, não há sentido na vida se Deus não existir. Se Deus não existe, tudo isso aqui não faz sentido algum existir. Isso aqui não é real se Deus não existe. Mas como Deus existe, nós estamos diante de um lugar onde a verdadeira justiça se manifestou e se manifestará. A verdadeira justiça se manifestou em Jesus Cristo, seu único Filho. A verdadeira justiça de Deus, a ira de Deus veio sobre os homens e Jesus Cristo aplacou a ira de Deus para que nós pudéssemos de uma vez por todas quebrar o ciclo de morte, para que a gente viva uma vida real de esperança, uma vida real de voltar a viver com o nosso Deus, uma vida real. E esse Deus com nome, esse Deus que se apresentou, Adonai, Elohim, Yahweh, é o nosso Deus, ele tem um nome, ele se manifesta, ele fala, ele interage, ele é pessoal, ele é relacional, ele não está simplesmente olhando para os nossos desafios e não querendo ser Deus nos nossos desafios. É que a gente acha que a gente vai fazer esforço e conseguir, mas ele está dizendo que nós conseguiremos se entendermos que Deus faz parte conosco dos nossos desafios. Ele faz parte conosco dos nossos desafios. E não adianta nós olharmos para
para tudo que gira em volta. Porque essa concepção da gente olhar para macroestruturas como nós olhamos para as igrejas, a gente olha para a igreja, nós olhamos para o Estado, nós olhamos para vários lugares onde a gente chama de macroestrutura. Não, queridos. Nesse tempo aqui, nós estamos aqui para lidar com pessoas, com coração, com vidas. Não queremos pensar no macro, eu quero pensar em você. Não é quem está ouvindo ou quem poderia ouvir. É óbvio que se você está ouvindo para cuidar de pessoas, é isso que você precisa fazer. Mas nós estamos aqui para lidar direto com você. Então chega de máscara, chega de fingimento, chega de colocar algo para você irrisório ou irreal. E chega, queridos, eu tenho entendido uma coisa. As pessoas descobriram um mecanismo de alívio momentâneo da luta contra a pornografia. As pessoas encontraram algo hoje que é conselheiros, né? Pessoas que ouvem. Então vai no ministério dos nossos irmãos do Vida Pura, vai em outros ministérios, vai na Juliana Ferron, fala comigo, fala com tantas outras pessoas, vai abordando todas essas pessoas, buscando opiniões, conselhos, e os irmãos com maior boa vontade do coração dá conselho, fala. Queridos, o nosso maior desafio não é o nosso enfrentamento à culpa que há nas nossas costas, porque quando a gente confessa para o irmão, parece que esse fardo sai. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o seu verdadeiro enfrentamento não é esse. O seu enfrentamento é com o seu Criador. Porque quando você está na autonomia de fazer o que você deseja, você saiu do lugar de estar sobre a dependência de Deus. Nós estamos no ciclo infindável adâmico de queda, que o homem decide viver autonomamente, fazer aquilo que ele quer e não aquilo que Deus desejou que ele queira fazer. E aqui o desejo de Deus não é escravidão, o desejo de Deus é amor intrínseco. O desejo de Deus é intercambiar conosco aquilo que Ele tem nele desde a eternidade. É esse intercâmbio que Deus faz. Timothy Keller diz isso na Cruz do Rei sobre essa trindade santa, que ela se mescla em si, em amor, em unidade, em junção, em realidade, em completude total, sem necessidade de nada, mas que ela abre e cria ao homem a possibilidade de que o homem participa dessa realidade toda com ele, nessa dança chamada trinitariana. Então Deus chama o homem para essa realidade que ele está dizendo, isso aqui é o ápice existencial. Isso é o ápice do que pode acontecer, que é essa ligação do Deus Trino aos seus filhos então amados, que ele decide de uma vez por todas resgatar das trevas. E aí então agora os seus olhos que já foram abertos, e os seus olhos agora vão parar de enxergar trevas e eles vão começar a enxergar a luz. Vão começar a viver de uma forma agora não impositiva religiosamente, não uma busca religiosa para que Deus venha a você, mas uma interação, uma contemplação, uma adoração e uma santidade espontânea, livre, natural, não sem luta, mas é algo que flui dos nossos corações. É algo que faz parte integral de quem nós somos, que é o momento que, cara, a gente pisa na bola com o nosso Senhor, a gente sente no profundo do nosso coração que está faltando um pedaço de nós, está faltando alguma coisa que é essencial à minha vida, está faltando como se fosse o ar que eu respiro, tá faltando a água que mata a minha sede, falta alguma coisa. E a gente tá batendo, a gente tá procurando, a gente tá revirando, a gente tá ouvindo. Mas aí ele está em silêncio próximo, mas a gente não consegue aquietar, porque no momento que a gente quer fazer as coisas pelas obras, a gente não tem a capacidade e a paciência de entender que Deus está no processo. Deus está no processo.
Ele não vai nos deixar no meio do caminho. Eu creio que a obra que Deus começou, Ele vai completar até o final. E eu tenho um texto que eu postei, que eu acho que vale a pena a gente fazer uma reflexão sobre o que está escrito, que eu acredito que edifica a sua vida, edifica a minha vida, né? E edifica a vida dos nossos irmãos sobre essa luta, né? Essa luta constante, É assim, não há nada mais natural do que ficar frustrado com a sensação de estar encarando os mesmos hábitos pecaminosos, ou até mesmo novos hábitos que você fica, uau, eu achei que fosse viciado em videogame, celular, ou eu achei que não fosse, né, ficar viciado em videogame, celular, Netflix, com 40 anos. Achei que isso tudo fosse só uma fase boba que já tinha passado. O pecado, ele possui uma forma de se reinventar e entrar na sala, justamente quando nós achamos que havíamos fechado a porta. Isso é muito comum à existência humana. A diferença é que o crente, ele tem uma esperança para quando isso acontece. Enquanto o descrente não tem esperança de um dia se livrar desses padrões de pecado, nós queremos que as coisas funcionem como em um roteiro. Eu tinha este problema e eu falei disso a Deus, e Ele removeu meu desejo por aquilo, e eu não fiz mais aquilo. Mas todos sabemos que geralmente não é dessa maneira que vemos a santificação agir em nossas vidas. Assim como Israel e outras pessoas mencionadas nas Escrituras, é necessário um processo repetido para que possamos odiar os nossos pecados de maneira que deveríamos odiar. Então, nosso ódio pelo pecado, ele se torna específico, um padrão, né? Ele tem esse ódio por um pecado específico, um padrão do pecado específico, cresce cada vez mais com o passar do tempo. E às vezes as pessoas dizem, isso não é realmente liberdade. Vocês não estão sendo livres do pecado, mas nós desfrutamos a natureza da liberdade do pecado durante o tempo em que vivemos nessa terra como crente. Estamos sendo cada vez mais libertos do poder do pecado, mas o tipo de liberdade que eu acho que normalmente esperamos é a liberdade da presença do pecado, mas nós não obteremos ela até que encontremos o nosso Senhor e até que esse tempo chegue. Somos chamados a pensar sobre todos os verbos ativos que existem nas Escrituras, que estão nos dizendo que é um trabalho árduo, mas que é o melhor trabalho de viver nessa vida, vencendo o pecado para agradar o nosso Senhor. Não há como haver esse rompimento total. E aqui eu quero que você pense, porque essa é frase do que as pessoas dizem. Como eu faço para não pensar? Como eu faço para não desejar? Como eu faço para tal coisa? Porque a busca do como é algo muito interessante, né? Porque o como qual é o caminho mais fácil? Queridos, não existe caminhos mais fácil. Eu tenho 8 anos de conversão e eu digo para você, não é um caminho fácil. É um caminho que nós trilhamos gradativamente e é um caminho de verdades. Aonde a verdade está, a mentira não pode existir. E ou nós somos filhos de Deus e filhos da verdade, ou nós somos filhos do diabo e filhos das trevas. Ou nós entendemos quem é o nosso pai, ou viveremos na mentira. Precisamos ter essa realidade para conosco, ter essa integridade existencial para com a nossa vida, ter essa integridade não para o que os outros pensam, mas para aquilo que você pensa mesmo, para você, para a sua história. Porque o que os outros pensam é fácil a gente criar alguma coisa que possa agradar. Difícil é a gente conseguir ser verdadeiro e íntegro com nós mesmos. Porque não me interessa os outros, não me interessa o que as pessoas dizem. Porque se me interessasse o que as pessoas dizem, eu nem estaria aqui, porque difícil coisa é lidar com as pessoas.
Mas eu quero entender que difícil coisa é lidar com um falso eu existindo dentro de mim. Isso é uma realidade que eu não quero mais enfrentar. Porque enquanto a falsa identidade diz para mim que eu nasci só para fazer sexo, que eu nasci só para pornografia, que eu nasci só para essa realidade, que eu nasci só para ser o garanhão, que eu nasci só para ter muitas mulheres, existe uma mensagem de esperança ecoando dentro de mim dizendo que eu nasci para ser um portador de boas notícias. Existe dentro de mim uma mensagem que ecoa dizendo que eu fui feito para dizer para as pessoas que existe uma salvação, que existe como se libertar, que existe como viver uma nova realidade, que existe a possibilidade de você ser livre de uma vez por todas daquilo que te maltrata, daquilo que te escraviza e daquilo que fez você durante tantos anos viver num quarto escuro, viver num hotel escuro ou viver em relacionamentos não reais. Então, diante disso tudo, eu acredito que nós precisamos ter atenção, fazer essa caminhada, fazer esse percurso, entrar de cabeça que nós iremos conduzir e quero dizer para vocês que nós vamos chegar no ápice dessa construção, que nós estamos investindo tempo, estamos aprendendo, estamos lendo, vamos milimetricamente, pedaço por pedaço, vamos esquadrinhar linguística, psicologia, filosofia, teologia, todas as coisas que estão por trás fazendo com que isso aconteça, criando na sua cabeça sofismas, né? Mentiras na sua cabeça, que faz com que você não enxergue a realidade. Eu estava num aconselhamento essa semana e o jovem estava com a cabeça cheia de coisas. E eu fui ouvindo. E quando eu apresentei para ele que o que ele estava na cabeça dele era mentira, que ele mesmo criou, ele mesmo colocou na cabeça dele, ele deu um sorriso, ele falou com a esposa, abriu o coração, disse com tanta segurança, com tanta certeza, eu nunca tinha enxergado por essa perspectiva. Então o que nós iremos fazer com você é, diante da janela escura que você está, nós iremos apresentar para você uma janela clara, nós iremos apresentar para você um sol que ilumina, nós iremos apresentar para você um dia de primavera, quando você está vivendo só outono, nós iremos apresentar para você a esperança que ninguém pode tirar de você, nós iremos mostrar para você que você vai ter alegria de trazer à memória tudo aquilo que fazia bem a você, porque nós temos no profundo do nosso coração a certeza que os pensamentos do Senhor sobre mim, sobre você, são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Não fuja, não tem como você fugir de quem pode vencer o pecado. Você precisa se aproximar de quem tem a capacidade de fazer de vencer o pecado. Você precisa se aproximar sem temor e sem insegurança, porque a tatuagem já foi feita na nossa mente. E a única forma agora da gente conseguir fazer com que essa tatuagem ela seja desfeita, que essa tatuagem vai paulatinamente perdendo a sua tonalidade, ela vai desbotando e agora ela já quase não tem mais os mesmos desenhos. O tempo passou, né? Ela já não tem mais a mesma pigmentação, o tempo passou, ela já não tem mais aquele mesmo significado para você. Quem fez tatuagem sabe o quanto que depois de um tempo ela não faz mais sentido. Você fez na adolescência, mas hoje isso não significa mais nada para você. E lidar na pornografia, ela fez muito sentido para você, mas vai chegar uma hora, chegou um momento onde ela não vai mais fazer todo esse sentido. O vício, a imoralidade sexual, a vida carnal, a vida nessa busca constante de necessidade de aprovação a você mesmo, você quer se sentir por cima, você quer se sentir alguém, você quer se sentir útil e você não está conseguindo de outras formas fazer isso, aí você busca uma dose de cerveja, você busca uma dose de cerveja, eu não estou dizendo aqui no sentido de distração, você busca se completar diante disso
para que você tenha uma vida mais desinibida, consiga lidar com a realidade, você consiga se sentir mais solto, mais solta, para você criar essa irrealidade, criar esse ser sem forma, né? Esse ser sem realismo. A palavra de Deus em Romanos vai dizer que nós precisamos fazer essa renovação da nossa mente. Precisamos hidratar a nossa mente, precisamos hidratar o nosso coração. Nós precisamos nos munir de boas pessoas, de boas referências, de bons amigos, porque nós não podemos nos isolar, porque quem busca, quem se isola busca a sua própria destruição, né? Nós precisamos ir além disso, nós precisamos ir além dessa realidade, ir além da mediocridade que tem se apresentado. Nós precisamos fluir de uma forma mais intensa, nós precisamos entender que uma vez que o sangue de Jesus ele invade a profundeza do nosso ser, nós não seremos mais os mesmos, e isso fará realmente toda a diferença em nós. Eu gostaria de abrir um período para que vocês façam perguntas, que a gente possa interagir. Quero tirar algumas dúvidas de vocês, quero que vocês reflitam, né? Que a gente reflita um pouco mais, que segunda-feira a gente vai falar mais algumas coisas. Segunda-feira nós iremos falar diretamente sobre imoralidade sexual e homossexualidade. Vou abrir para vocês. Se vocês quiserem mandar no chat, fazer alguma pergunta específica, eu tô online, tô aqui com vocês. Então vocês podem já começar falando, escrever, podem fazer essa interação. Entenda, tem certas batalhas, lutas e inimigos que vão exigir mais de mim e de você. Vai exigir muito mais da gente. E aí você sabe o quanto tantas dessas coisas ditas aqui é real e nociva. E o quanto que você vai precisar ir com os dois pés lidando com essa realidade. O quanto que você vai precisar ir mais profundo nisso. O quanto que você vai ter que investir o seu coração, o seu tempo. O quanto que você vai precisar confiar em nós. O quanto que você vai precisar fazer essa traçada, porque nós temos muitíssimos planos. O Sexy Church, o Seven Sexy Church, nós temos muitos desdobramentos para a glória de Deus vindo dessa realidade. É tão sério, faz tão sentido para a gente que nossa página caiu. Mas a gente vai conseguir, chegaremos lá e vai ser momentos onde a gente vai conseguir, sabe, mostrar para vocês essa realidade. Mari, a gente vai falar de homossexualidade na segunda-feira. Eu vou deixar aqui para você claramente um convite. A gente pode entrar nessa pergunta ali, eu já estou fazendo intencionalmente para não perder você na segunda-feira, então vem participar. E a gente tem de todas as coisas, né? A gente ouve mensagens, a gente lê coisas que é atípico, né? Queridos, cada pessoa sabe aonde dói o seu coração, suas emoções e as suas necessidades e a sua existência. A coisa mais patética existencial que tem são crentes ignorantes. O mundo pode ser ignorante, mas crente ignorante, crente burro, são coisas que a gente já deveria ter passado muito tempo dessa realidade. Porque a leitura bíblica diária, ela é capaz de fazer com que você se torne uma pessoa extremamente intelectualizada. E aqui é um devocional para a glória de Deus. Mas existem cristãos tão patéticos que eles não conseguem entender que tudo na nossa vida gera em torno de investimentos. Que tudo que acontece na nossa vida, os livros são tão caros, o tempo é tão caro, o aluguel também é caro, vocês sabiam?
a gente paga ele. E tantas outras coisas que acontecem, mas existe gente tão ignorante que assim, esse tipo de pessoa, para mim, são pessoas que vivem a realidade que vivem e vão merecer essa realidade que vivem, porque elas são incapazes de olhar para si, como eu tô dizendo o tempo todo aqui para vocês, né? O nosso relacionamento aqui, eu e você, você e eu, mas eu olhando para mim, você olhando para dentro de você. Então, se eu não tenho a capacidade de me olhar, eu tenho a capacidade de olhar o outro. Sabe por quê? Porque os meus olhos, eles são maus para o outro, mas os meus olhos não é capaz de enxergar a podridão que eu sou. Mas é óbvio que a podridão que eu sou, às vezes eu até consigo falar. Eu sei que eu sou pecador, mas é pecador, mas a gente precisa chegar num ponto que nós somos livres de determinados pecados. Nós precisamos chegar num ponto que a gente já não está mais dependendo da UTI, mas nós podemos agora ser os médicos, os ajudadores, os enfermeiros, os conselheiros. Nós agora saímos desse lugar de necessitar dessa medicação toda, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente quer dar medicação para as pessoas para que elas consigam depois lidar com outras pessoas, e agora fazendo isso. Porque a pornografia, ela já invadiu todas as esferas, todos os lugares, e não tem como não atingir esse mercado, que é o mercado da indústria pornográfica, que é um mercado caríssimo, que é um mercado rico. Mas enquanto crente a gente for louco, ignorante e cego, a gente vai simplesmente viver as migalhas que a gente já tem vivido. Infelizmente, durante muito tempo, a intelectualidade, o estudar, o saber, foi tirado do brasileiro, né? Foi tirado da gente, foi tirado dos cristãos, principalmente dos irmãos de um ramo teológico específico, mas mudou, é uma nova geração, nós estamos vivendo uma nova realidade, há uma inflexão de geração acontecendo, então nós precisamos colocar o nosso coração aqui. Nós estamos oferecendo para você nesses 7 dias, né? Nós temos 7 dias aqui oferecendo para você o quê? Se autoconhecer. Olhar para dentro de você, enxergar a luz do evangelho, iluminar o seu coração e você entender que você não está sozinho. Nós estamos com vocês, nós iremos vencer, será uma nova realidade, será um novo tempo. Nós conseguimos, né? Graças a Deus. Então há possibilidade. Não se sinta menos, né? Não se sinta menos. Entenda que a gente vai conseguir isso para a glória de Deus. Todo quanto é conteúdo que é uma exposição pornográfica, até um beijo pode ser capaz de fazer isso. Se for um beijo muito intenso, o irmão está perguntando se uma série, né? Se uma série ela tem a capacidade de fazer isso. Tem sim, e as séries não só têm a capacidade, como tem a intenção de fazer isso. Os desenhos têm a intenção de fazer isso com as crianças, os programas de televisão têm intenção, as propagandas estão fazendo isso, série da Netflix, então, é o lugar onde mais estão querendo fazer isso. Vocês lembram na minha reflexão, quando eu falei que eu passei e observei as crianças e o diabo quer marcar elas? Porque a nossa luta agora tem sido para que as crianças não sejam expostas a conteúdo de sexualidade precoce nem de homossexualidade. Porque essas duas coisas têm capacidade de criar tatuagem na mente da criança e a criança não vive livre mais dessa realidade. Alex, quando as imagens vêm na nossa mente, realmente ficou ali impresso no seu HD essa realidade. Não some, mas Martinho Lutero ele faz uma analogia que a gente não pode impedir um pássaro de passear sobre a nossa cabeça. Mas o problema é o coração. A imagem vem na minha cabeça, vem na sua, vem dos meus amigos, vem de qualquer pessoa. Mas o que essa imagem tem capacidade de fazer com o meu coração? O que essa imagem tem a capacidade de fazer com a minha consciência? O que essa imagem tem capacidade de fazer no meu casamento? O que essa imagem faz quando eu olho para uma outra pessoa? É isso que a gente precisa pensar. O que essa imagem ela tem a capacidade de fazer? Que tipo de realidade ela vai para além da imagem?
chegou um pensamento, mas e depois desse pensamento? Qual é a minha ação? Porque o cérebro, ele não reseta. A gente não dá um reset nas memórias, porque senão a gente teria um problema cognitivo. Mas a gente dá um reset no comportamento produzido pelas memórias, que é pornografia, que são os pecados, todas essas coisas. Aí sim a gente dá um reset e há métodos, né, desenvolvidos para dar esse reset, para durante um tempo você não praticar e aí você ser livre dessa realidade. Lucas, como falar com uma criança, um menino de 6 anos sobre pornografia? Eu acredito que o que você precisa conversar com ele é sobre o corpo, sobre a vida, funções, né? Sobre a realidade. Primeiro você vai apresentar a verdade bíblica de como Deus criou o homem, para que criou o homem, por que Deus criou a mulher, para que criou a mulher, como o homem e a mulher eles geram filhos e como isso é gerado dentro de um casamento puro e sadio. E todo desenho que apresenta criança ou série ou qualquer lugar, criança tendo esse tipo de acesso ou de conteúdo ou vendo essa realidade, aquilo ali é um intuito de fazer algo que desagrada a Deus. É um intuito de fazer com que a gente tenha a nossa mente cheia de coisas que não vão produzir absolutamente nada. Mas dizer isso para a criança, né, você vai de uma forma mais lúdica, mostrando para a criança que não tem a necessidade também dela focar nisso. O que você pode pensar é se ele já foi exposto ou não, o que ele assiste você também. Eu fui pastor de pré-adolescentes durante um tempo e eu comecei a assistir o que eles assistiam, porque eu precisava saber qual era os desenhos e a realidade, né? E não tem um desenho de adolescente ou pré-adolescente que não tenha conotação sexual. Se for os mangás japoneses, então, são absurdos. A exposição do corpo feminino é algo que marca, que a gente precisa ter atenção também sobre essa realidade. Deixa eu ver mais. Fui casada com um homem que era viciado em sexo e pornografia e hoje, depois de 3 anos separada, tenho grande dificuldade em me relacionar por ter perdido minha identidade pessoal e sexual. Infelizmente é isso que no começo eu disse, né, Márcia? A gente vive essa realidade que a gente não tem um olhar mais de pureza. O nosso olhar não é esse olhar de te contemplar como a minha esposa, né? De te olhar além do seu corpo e além daquilo que você pode me dar, me oferecer de prazer. Eu não me interesso mais com a sua alma e com as suas necessidades existenciais, eu me interesso por um momento. Essa é a realidade do homem pós-feminismo. Esse é o homem que o feminismo criou. O feminismo é o grande criador deles. Ele já existia essa realidade. Mas só que a diferença é que antigamente não era a intensidade do que a gente vê hoje. Então essa troca desenfreada que o homem faz é uma infidelidade tão profunda que gera isso que você está vivendo. Mas não tem como você perder a sua identidade, uma vez que você possa restaurar a sua identidade sabendo que a pureza precisa ser os teus olhos. Porque se os seus olhos forem bons, se você enxergar a situação com um novo olhar, quer dizer que você vai ter uma nova perspectiva sobre a vida. Você vai ter uma nova perspectiva sobre a sexualidade também, sobre você. Silvio, o vício na pornografia é a mesma necessidade de fazer liberação de hormônios como forma que aquilo faz. O cérebro humano, ele funciona como uma recompensa, sabe? Ele sabe o que é rápido e prazeroso. E aqui a gente está falando cérebro humano, mas a gente precisa entender que nós temos uma constituição espiritual e nós temos uma constituição material. Essa realidade toda funcionando entende o que é mais rápido para fazer com que eu tenha alívio de estresse, momentos de relaxamento,
ou momentos de sensação de prazer, todas essas coisas, como comer um chocolate, como comprar uma bolsa, como usar um sapato, como andar na rua e alguém te observar. Enfim, são vários os mecanismos que o cérebro cria. Mas a pornografia é algo muito rápido, porque ele encontra um jeito de fazer sexo, se preparar todo para um ato que transcende toda a perspectiva existencial que nós temos, né? Ele transcende porque o sexo, ele não é só um momento onde duas pessoas elas se encontram. É onde duas almas se encontram e aonde, através desse relacionamento, desse culto que é prestado nesse momento, há a possibilidade de que a imagem e semelhança de Deus seja replicada. Há uma vida que pode ser gerada, há uma possibilidade de alguém vir ao mundo e fazer com que a mensagem do Evangelho alcance vidas, vidas sejam abençoadas, Deus seja glorificado através dessa realidade. Mas o porquê o sexo é tão acentuado hoje é para que você, eu e todos nós sejamos marionetes na mão de políticos inescrupulosos. Nós somos feitos escravos dos sexos para que a gente se torne burros, desculpa dizendo assim, mas essa é a realidade, para que nos tornemos burros para enxergar a realidade que está diante dos nossos olhos. Porque aquele que é viciado em pornografia não enxerga a realidade que está diante de si. Não enxerga a realidade social, não enxerga a realidade familiar, não enxerga a realidade laboral e não enxerga a si mesmo. Então, se você não enxerga a si, qualquer coisa que te oferecerem é bem-vindo. Gente, eu acredito que nós estamos aqui caminhando para o final, né, da nossa realidade, da nossa live. Foi um prazer imenso. Segunda-feira nós estamos aí. Nós temos também que lembrar, a segunda-feira eu tô com vocês de novo. Vamos falar mais sobre homossexualidade. Nós iremos falar sobre imoralidade sexual também. Não deixe de estar conosco todos os dias. Uma coisa fundamental, se vocês não estão fazendo, estão dando mole. Papel e caneta, risquem, anotem, tirem dúvida, mande mensagem. Vocês têm a nossa rede social, se tiver alguma coisa que é específico, manda mensagem. Tire dúvidas, não aprenda. Não tem como a gente aprender nada só ouvindo. Você vai esquecer muita coisa do que eu disse. A melhor forma de você aprender é papel, caneta na mão e anotando. Risca, procura, pesquisa, tira dúvida e vai aumentando o seu arcabouço de informações sobre esse assunto. E assim você vai mudando os seus pensamentos. Se a pornografia ela é algo visual, qual é a melhor forma de você conseguir minimizar a pornografia, o seu efeito, a tatuagem? Você precisa tirar tudo que é visual. Então você precisa diminuir a intensidade no celular, intensidade no computador, intensidade na televisão. Tudo que é visual, você precisa diminuir. Qual é a melhor forma de fazer isso, se não um bom livro, um caderno, uma leitura e coisas que tiram você desse lugar? Claro que a imaginação pode levar a gente para vários lugares, mas é óbvio que menos do que uma imagem. Se você assistir um filme, é óbvio que você consegue ter um gatilho, uma sensação ali maior. Então, queridos, não deixe de estar conosco mais uma vez. Temos a nossa continuação, teremos a nossa imersão. Serão 3 horas, nós discutiremos todos juntos. Vocês irão ver o Rômulo, eu, a Viviane e o pastor Anderson. E nós iremos enfrentar você nesse grande dilema. E eu tenho certeza que nesse ringue, um falso eu vai perder. Então você tá aí conosco, o nosso grande convidado. Que Deus abençoe vocês, um ótimo final de semana, uma ótima continuação de sábado e domingo para vocês. Um forte abraço, sobe lá, vai nas redes sociais, marca, escreve sobre a nossa imersão, envia para pessoas. Não deixe de fazer isso, porque isso é crucial. Deixe o seu like, envie, faça tudo o que for necessário para que mais pessoas encontrem isso. Nós não estamos querendo fazer nada além de dizer para vocês
as palavras de vida eterna. É aquilo que nós temos para oferecer para vocês e uma vida de liberdade. Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço.